vocês já perceberam que eu sempre gravo a aula, posto a aula no YouTube e compartilho lá no Moodle para vocês, né, para que todo mundo consiga tirar alguma dúvida, se precisar. Mas, de qualquer maneira, gente, existe a parte de mensagens lá. Se vocês precisarem falar comigo, podem me mandar mensagem pelo Moodle ou por e-mail também, tá bom? Tem meu e-mail lá também no Moodle, é só me procurar lá. Então, vou colocar para apresentar aqui agora nosso slide. Vocês estão vendo aí? Fatores de textualidade. Sim? Alguém abre o áudio aí para me responder. Sim. Então tá bom. Se quiserem, né, falar, é melhor abrir o áudio do que mandar no chat, porque no chat eu vejo depois. Então, a nossa aula hoje, vocês vão ver lá no plano de curso, no nosso plano de trabalho, que tá assim, qualidade do texto, clareza e adequação. Aí o próximo tópico que é fatores de textualidade. Mas, o que a gente, né, o que tá lá antes, que é a qualidade do texto, eu vou trabalhar junto aqui com fatores de textualidade, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aí é o que é textualidade. A gente já trabalhou o que é texto. Nós já conversamos sobre o que é texto. Então, texto é tudo que comunica, o texto não necessariamente precisa ser escrito, né? Agora, o que é a textualidade? Textualidade é o conjunto de características que fazem com que uma sequência linguística seja um texto, e não uma sucessão de frases que não compõem um todo significativo. Aqui, gente, nós estamos falando do texto escrito ou falado, que é um texto que vai trabalhar com uma sequência linguística aí, que é mais voltado para o que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula, tá? Então, a textualidade é o que faz aquele tanto de palavra, aquele tanto de frase ter um significado e não ser só um monte de palavra, tá bom? Então, isso é a textualidade. Bom, e aí nós temos fatores semânticos e linguísticos que vão afetar a nossa textualidade. O que faz, então, um texto ser aí um texto mesmo, ter significado aí, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver vai ser coerência e coesão. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto e devem estar até se lembrando dessas duas palavrinhas aí, coesão e coerência. Para fazer a redação do Enem, a gente sempre trabalha muito essas duas questões, e são palavras do nosso cotidiano também, né? Ter coerência e algo ser coeso. São duas palavras do nosso cotidiano. E são palavras que elas vão ter o mesmo significado dentro da nossa aula aqui, tá bom? Então, o que é ser coerente? Né? Ser coerente é você seguir uma ideia do início ao fim, né? Você não ter uma mudança aí. Se eu falar com vocês assim, nossa, eu detesto café, odeio café, né? Nossa, eu tenho pavor, eu não consigo sentir o cheiro de café, não gosto do gosto do café e tal. E aí eu tô conversando e falando, nossa, a bala que eu mais gosto é a bala de café. É um pouco incoerente isso. São coisas diferentes, sim, mas é um pouco incoerente, porque a bala de café vai ter gosto de café. Se eu não gosto do gosto do café, como é que eu vou gostar da bala de café? Né? É um exemplo bobo, mas para vocês verem o que é ser coerente, né? A coesão aí, o que é uma coisa coesa? Coesa é o que está junto, o que está unido, né? Então, quando você tem coesão, quer dizer que você tem união.
E aí, se a gente traz isso para dentro do texto, o que é uma coerência textual? O que é uma coesão textual? Então, a coerência textual é você seguir a sua ideia ali, sem mudar a sua opinião, sem mudar o que você está defendendo ali no texto, num determinado momento, né? E a coesão textual é fazer com que o seu texto ele fique juntinho, ele seja um todo significativo ali. Mas vamos ver aqui melhor como que isso é explorado. Então, a coerência. A coerência é fundamental para a textualidade, porque a partir dela se estabelece o sentido do texto. Então, olha, o sentido do texto vem da coerência. É entendida como nexo, a lógica entre as diversas ideias apresentadas, a relação entre elas e o contexto. Então, quando a gente fala, nossa, o seu texto está sem nexo, está sem lógica, quer dizer que ele está incoerente, né? A gente precisa de ter o quê? Uma relação entre as ideias que você está colocando lá no texto. Eu lembro que na última aula eu comentei com vocês, a gente estava falando sobre tipo textual, né? E aí eu falei sobre o tipo textual dissertativo argumentativo. E comentei com vocês que, quando a última vez que eu fiz o Enem, foi o tema. Peraí, que eu vou aceitar uma pessoa que está entrando. Foi o tema a democratização do cinema no Brasil, né? E aí eu falei com vocês quais foram meus argumentos de que o cinema é elitista, que o cinema é centralizado e tal. E eu usei isso, né? Tipo, o cinema é caro e tudo mais. E aí, gente, esses eram os meus argumentos. A minha conclusão óbvia e coerente era de que o cinema não é democrático no Brasil, porque o cinema não é para todo mundo. Agora, se eu chegasse no final e colocasse que sim, o cinema é muito democrático, né? Eu ia estar sendo o quê? Incoerente, né? Porque eu defendi um argumento de uma forma, mas quando chega lá na minha conclusão, eu falo de outra coisa. Então, isso não é ser coerente, né? Trouxe aqui para vocês um período que ele não é articulado. O que é ser articulado? Articular, gente, a gente tem aqui, ó, articulação, né? É um ligado ao outro. Então, a minha articulação, eu tenho articulação, eu não sou professora de anatomia, né, gente? Mas a gente sabe disso. A gente tem articulação em todos os lugares que precisamos de movimento e que une aí, né, um osso ao outro e tal. Então, eu tenho articulação aqui no meu punho, por exemplo, e que está unindo aí meu antebraço à minha mão. Então, um período não articulado quer dizer que ele não está bem unido aí, né? Quer dizer que ele não está tendo a coerência, tá bom? Então, tá aí, ó. Para que se possa compreender a necessidade de forma urgente e eficiente de um bom desempenho intelectual. E aí? Para que se possa compreender. Cadê? Tá faltando coisa. O país deverá, antes de tudo, sabendo que muitos investimentos devem ser feitos e que toda ajuda do governo nessa área é de suma importância para o desenvolvimento do país. É um período completamente desarticulado aí. Por quê? Porque ele não está falando nada com nada. Né? Nada com nada. E aí, aqui, ó, agora a gente vai articular o período. Então, a gente vai, né, deixar as coisas com nexo, com lógica. Para que se possa compreender. Tem alguém com o áudio aberto? Se não for fazer pergunta, gente, desliguei só para não dar interferência. Então, tá aqui, ó. Para que se possa compreender a necessidade de investimentos em uma educação básica de qualidade, de forma urgente e eficiente, o país deverá priorizar essa área, mesmo ciente de que outras, como saúde e moradia, também têm urgência de recursos. Dessa forma, garantirá o desenvolvimento do país. Vocês perceberam aqui que esse
é um período, né, um parágrafo aí que a gente tem início, meio e fim. Nós temos todas, nós temos todas as ideias aí unidas, articuladas, né? Então aqui, ó, para que se possa compreender a necessidade de investimentos em uma educação básica de qualidade. Então estamos falando de investimento na educação, tá? De forma urgente e eficiente. Então, para a gente compreender que é necessário os investimentos na educação de forma urgente e eficiente, o país deverá priorizar essa área, a educação, mesmo ciente de que outras, como saúde e moradia, também têm urgência. Então, não é só a educação que tem urgência, saúde e moradia também, né? Dessa forma, garantirá o desenvolvimento do país. É muito urgente saúde e moradia, mas também é urgente a educação de qualidade. Aí ela precisa ser urgente e eficiente. Então, tá vendo? É um período articulado. É um período que a gente consegue entender o que está sendo falado aqui, tá? Depois vocês vão, não sei se vocês já viram, tem umas pérolas do Enem que são muito engraçadas, assim, normalmente são períodos completamente incoerentes, assim, né? A pessoa vai escrevendo, né? Baixa o Chico Xavier ali, a pessoa vai escrevendo, 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 e aí você vê que é uma coisa completamente sem coerência, sem nexo, sem lógica nenhuma, tá? Bom, agora chegamos aí na coesão. A coesão é responsável pela conexão interna entre os vários enunciados que compõem um texto. Então, olha só, é a conexão interna do texto, tá? Para que se possa garantir a coesão textual, deve-se ter a ciência dos conectivos, da pontuação e dos elementos coesivos. O que são os conectivos aí, então, pessoal? Os conectivos vão ser aquelas palavrinhas responsáveis aí por articular o texto, por unir o texto. Por exemplo, se eu estou falando aqui algo, e aí eu quero mostrar uma ideia oposta. Eu posso utilizar o conectivo entretanto, ou o conectivo porém, ou o conectivo contudo, né? Então, são essas palavrinhas que a gente utiliza para engajar aí a nossa ideia. Se eu quero colocar aí adicionar uma outra ideia, eu posso utilizar o conectivo além disso, né? Entre vários outros. Quando a gente quer concluir, a gente coloca dessa forma, né? Ou assim sendo. Isso, gente, traz coesão para o texto, porque a gente mostra que um período está conectado ao anterior, tá bom? E aí, a pontuação é importantíssima, né, para coesão. Um texto sem pontuação é um texto difícil de ler, né? A gente nunca sabe qual era aquela intenção ali naquela frase. Vai terminar agora ou não? Aquela vírgula, uma vírgula, ela pode mudar muita coisa, né? Muita coisa. Então, isso tudo, né, traz aí coerência e coesão para o texto. E dos elementos coesivos. Os elementos coesivos aí são pronomes, conjunções, preposições e advérbios. Como assim, gente? Quando eu tô falando sobre uma coisa, e aí eu preciso repetir essa coisa que eu estou falando aí, esse assunto, por exemplo, ou sobre uma pessoa. Se, por exemplo, eu não utilizar pronome, meu texto vai ficar repetitivo, né? Deixa só eu... Ah, não. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Se, por exemplo, eu falo assim... Estou falando sobre a coruja. Sei lá. A coruja é um animal, nananana. A coruja, nananã. Aí eu fico só falando a coruja, coruja, coruja.
Se eu ficar falando a coruja o tempo todo, meu texto vai ficar repetitivo. Então, eu posso utilizar ela, eu posso utilizar esse animal, ó, esse também é pronome, tá? Aí aqui as conjunções, né? As conjunções, mas, como eu falei, porém, contudo, entretanto, em consequência, portanto, quando, que, tudo isso é conjunção, tá? Para o meu texto não ficar partido, eu utilizo conjunções. As preposições de, a, ante, até, para, contudo, ó, contudo não, para, após, com, contra, de, tudo isso é preposição, é o que vai unir, tá joia? E os advérbios aí de tempo, de modo e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui, peraí, daqui a pouco eu volto. Vou mostrar para vocês aqui, vou abrir o Word, eu quero mostrar uma coisinha. Olha só, deixa eu só lembrar a frase aqui na minha cabeça. Olha só essa frase, gente. Vou aumentar aí. Essa frase, ela pode mudar bastante dependendo do lugar onde a gente coloca a vírgula, tá? Se fosse se é um homem falando, onde vocês acham que ele vai colocar a vírgula? Podem ligar o áudio aí, podem me mandar aqui. Peraí. Onde vocês acham que o homem falando, ele, né? Onde vocês acham que a vírgula vai ficar? Pode falar, gente. Depois do tem? Depois do tem. Exatamente. Aqui, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andava de 4 à sua procura. Aqui é o homem falando. Agora, a mulher, onde que a mulher vai colocar? Depois de mulher. Exatamente. A mulher vai colocar aqui. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andava de 4 à sua procura. Vocês viram que uma vírgula modifica o sentido todo de uma frase? A coerência toda de uma frase? Né? Eu tenho certeza que na hora que eu coloquei aqui, vocês leram e ficaram assim, mas qual que é? Né? O que ela está querendo dizer com isso? Por quê? Olha só, uma vírgula mudou o sentido. Né? Tem vou ver se eu lembro, tem uma outra também, que é assim, muda completamente tudo, né, a vírgula. Daqui a pouco eu vou ver se eu lembro. Aí, pessoal, nós vimos aí coerência, né, e coesão. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de músicas da MPB aí, da música popular brasileira, que dá para a gente trabalhar bem essa questão de coesão e coerência, tá? A primeira que eu trouxe aqui é Eduardo e Mônica, do Renato Russo, né? Que é uma música que conta uma história, assim como o Faroeste Caboclo, né? Também, né? As duas são do Legião Urbana. São músicas que contam uma história. E aí, tanto é que as duas viraram filme, né? As duas músicas viraram filme. E aqui, gente, nós temos nessa música coesão e coerência.
né? Então, olha aqui. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. E, aqui, ó. E é um elemento coesivo. Isso aqui é uma conjunção. E conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha, aí tá contando a história. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse, olha aqui o que também é elemento coesivo. Que disse, aí é como se tivesse, né, 2 pontos. Tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita. Tá contando como é que era a festa. Aí o Eduardo fala, né? Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. E aí vai contando a história deles, e o tempo todo a gente tem os elementos coesivos, o e, né, as conjunções e tudo mais. Então tá aqui contando a história, tá? Agora, eu vou mostrar uma outra música para vocês, que ela é coerente, ela é coesa, mas ela não tem elementos de coesão, tá? Ela não tem elementos aqui que vão, aliás, ela tem, mas são pouquíssimos, tá? Eu vou mostrar para vocês que são pouquíssimos. Que é a construção de Chico Buarque, que ele conta, né, aí a história de um rapaz que trabalha na construção. Então, tá aqui, ó. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher. Peraí, tem gente entrando. Depois de tem. Hã? Letícia? Agora que chegou a mensagem aqui, agora que eu vi. Vamos voltar lá. Então, aqui, ó. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E, aí aqui, ó. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Então, tá contando aqui, ó, né, a história. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Aqui, gente, nós temos pouquíssimos. Só esses 2 Zs aqui, né? Essa parte aqui não tem nenhum elemento coesivo. Mas a gente sabe, porque é uma sequência de acontecimentos. Ele subiu na construção. Ele ergueu paredes, né? 4 paredes, tijolo por tijolo, e estava aqui, ó, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Então, ele estava emocionado, triste, com alguma coisa aí. Sentou para descansar como se fosse sábado. Então, ele estava cansado, ele sentou para descansar. E comeu a marmita dele, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E aí acontece, ó, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Aí o i aqui, ó. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Então, né, a história dele, do rapaz aqui. Essa aqui é a primeira parte da música. Todas as outras partes são os mesmos versos, só que eles são desencontrados. Então, fala aqui, né? Ele estava lá bebendo e tudo mais, e aí ele acabou tropeçando na construção, ele estava, né, no alto, e acabou que ele caiu no meio da rua e morreu, né? Então, conta também uma história de uma pessoa e tudo mais. Tem pouquíssimos elementos coesivos, mas ela é coesiva, ela é coerente e ela é coesa. Coesiva não, ela é coesa, né? A letra dessa música, ela é coesa, apesar de poucos elementos coesivos. E agora eu trouxe uma outra música para vocês, que é uma música que, para mim, é completamente incoerente, que é a Sina, de Djavan. Na verdade, Djavan tem mais algumas músicas que são incoerentes, mas essa daqui, olha só. Pai e mãe, ouro de mina,
coração, desejo e sina. Tudo mais. Pura rotina. Jazz. Não tem coesão, não tem coerência, né? Tocarei seu nome para poder falar de amor. Minha princesa. Arte no voo da natureza. Tudo mais. Pura beleza. Jazz. A luz de um grande prazer é irremediável nenhum. Quando o grito do prazer açoita o ar, Réveillon. O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Eu quero saber se tem alguém aqui que sabe o que ele quer falar nessa música. Vocês conhecem essa música? Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina. Vocês conhecem, né? Já devem ter escutado essa música. Tem alguém aqui que sabe, gente? Pode mandar no chat, se quiser. Essa eu não conheço, não. Qualquer coisa para segurar. Gente, essa música, para mim, é uma música, assim, completamente nada a ver. Né? Completamente, eu não consigo achar De vez em quando eu vejo umas coisas assim, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, não, mentira. Aqui, ó, quando ele fala assim, ó, quando o grito do prazer açoita o ar, Réveillon. Essa parte, ó, tipo assim, quando você tá lá tendo um prazer muito grande, né, e aí parece que é Réveillon, mas eu sei lá também, isso aqui é uma viagem, eu acho que essa música é toda uma viagem, né, não sei. Quando ele fala, esse jazz aqui, gente, pra mim é a coisa mais engraçada. Ele parece que ele junta um monte de palavra e faz a música. Vou fazer a música com esse monte de palavra, né? Então, assim, é uma música completamente incoerente, completamente coesa. Aliás, completamente com falta, né, de coesão aí, tá? E faz sucesso até hoje. Tá bom? Então, gente, nós vimos aí esses dois fatores importantíssimos para a nossa, né, textualidade, coesão e coerência, ok? E aí, nós estávamos lá, né? Eu falei com vocês que eu ia falar sobre clareza e adequação do texto, principalmente a clareza, né? Um texto claro, gente, é um texto coerente, é um texto coeso, é um texto que não vai dar margem para ambiguidade, né? É um texto que você vai ler e vai entender. Para um texto ser claro, ele precisa utilizar, então, da linguagem necessária para ele ser claro, né? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muito e eu tenho medo, mas eu acho que isso não vai acontecer comigo, mas eu tenho medo disso acontecer. De, às vezes, estar falando, né, tá dando aula, ou tá falando sobre um assunto, e aí as pessoas não entenderem o que você está querendo dizer. Como a minha linguagem é mais informal, mesmo dando aula, eu acho que é mais tranquilo, mas tem professores que às vezes falam e a gente não entende nada, né, do que ele está falando, porque a linguagem que ele escolhe para dar aquela aula e tal, é uma linguagem tão formal que você não dá tempo de juntar aquilo tudo para formar um texto coeso e coerente na sua cabeça, né? E a gente precisa se preocupar com isso quando a gente está falando e quando a gente está escrevendo, né? Quando a gente fala sobre adequação, é um pouco disso também. É se adequar ao ambiente comunicativo que você está trabalhando, né? Como eu disse, você não vai escrever lá uma redação do Enem cheia de gíria, né? E você também não precisa escrever uma mensagem para um amigo no WhatsApp com prezado fulano, vem por meio desta mensagem no aplicativo WhatsApp informar que não irei sair com Vossa Senhoria hoje. Você não vai falar assim, a não ser que você queira brincar,
né? Então, a gente precisa adequar o nosso texto, ser claro, né? Coeso e coerente. E agora a gente vai trabalhar aqui com fatores pragmáticos da textualidade, tá? São aqueles fatores que vão além do que nós estamos escrevendo ali, não só das palavras que nós estamos utilizando, mas também do que a gente vai chamar aí de comunicação, né? Que a gente vem falando aí desde o início. Então, a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, situacionalidade e intertextualidade, que a gente já trabalhou, tá bom? Então, o primeiro é intencionalidade. A intencionalidade diz respeito à intenção do produtor de elaborar um texto, seja ele oral ou escrito, coeso e coerente, de modo a cumprir a função sociocomunicativa. Então, lembra que eu falei com vocês que todo texto, ele tem uma função sociocomunicativa? Nós vimos lá 6 funções. Função referencial, quando quer informar. Função apelativa, quando quer convencer, né? Função emotiva, né? Quando quer trabalhar aí com o sentimento de quem está produzindo o texto. Então, nós temos aí várias funções sociocomunicativas e que cada uma delas está ligada a um elemento da comunicação, né? Emissor, receptor, código, canal, mensagem e referente. Isso lá a gente viu na nossa primeira aula. Então, quando a gente está produzindo um texto, a gente tem que pensar qual é a nossa intenção aí, tá? Qual é o fator pragmático aqui? Do que ela depende, a intencionalidade? Do redator, né? Do produtor do texto, do emissor daquela mensagem. Então, depende. Qual é a minha intenção quando eu sou o produtor do texto, tá? Bom, qual é o objetivo aqui? Satisfazer os objetivos que tenho em mente numa determinada situação comunicativa. Se a minha intenção é informar, se é impressionar, se é alarmar, convencer, pedir, ofender e etc. Então, a gente tem aí, né, várias intenções quando a gente produz um texto, seja ele escrito ou falado. Se é informar, né, a minha intenção aqui é informar. Então, eu não vou ficar dando a minha opinião, se a minha intenção é informar, né? Se a minha intenção é ofender, aí sim eu trabalho com a minha opinião, né? Se é convencer, eu vou utilizar argumentos. Então, isso aqui é que a gente trabalha na intencionalidade. Agora, na aceitabilidade. Então, ó, eu tenho a intenção e agora eu tenho a aceitação. A aceitabilidade diz respeito à predisposição do receptor de considerar um texto coeso e coerente, colaborar no processo de produção de sentido. Então, gente, primeiro eu estava com o emissor, por isso que a gente viu isso primeiro. Agora eu estou com o receptor, tá? Eu preciso que o meu receptor tenha predisposição a entender, a produzir sentido para o meu texto aí, tá? Fator pragmático aí, o receptor, o recebedor, o leitor, né? A quem? Para quem? Para quem que eu estou escrevendo esse texto? Mas por que isso é importante se a pessoa não quer entender? Não é a questão da pessoa querer entender ou não, tá? É a questão de para quem eu estou escrevendo esse texto, né? E pensar, esse texto está de acordo com quem eu estou escrevendo, né? Se eu estou aqui, né? Eu sempre falo com vocês que a minha aula é um texto. Então, quando eu estou produzindo a aula para vocês, quando eu estou fazendo os meus slides, quando eu estou pensando na minha aula, eu penso em vocês. Eu penso que é uma turma de administração, é a turma do TPG, são adultos, né? Eu penso nisso. Então, os meus slides são feitos e a minha aula é produzida a partir do que eu penso dos meus receptores. Não conheço vocês, mas imagino como vocês são, né? Diferentemente, quando eu estou produzindo aula lá para o ensino médio, né? Amanhã, por exemplo, eu tenho aula de literatura para o 2º ano.
E eu vou trabalhar romantismo com eles, né? Que é um estilo literário que, se não for interessante, se não for uma aula, né, dinâmica, eles vão odiar o romantismo, né? Eles vão achar o romantismo chato. Então, e outra coisa, são adolescentes. Então, eu preciso pensar neste público para produzir a minha aula, né? Aqui com vocês eu não tenho tanto espaço para trabalhar coisas. Primeiro que o nosso tempo é curto, mas porque o meu público é um público adulto, né? Então, há coisas que não ia rolar de trabalhar. Agora, com eles, não. Então, com eles, por exemplo, eu vou pegar um vídeo lá de Malhação para trabalhar com eles, né? Porque é algo que é do universo deles. Então, eu estou pensando o quê? Na aceitabilidade, né? Da mesma forma que eu penso aqui com vocês, na aceitabilidade de vocês, né? Bom, então, a aceitabilidade é o objetivo aí, né? O conjunto de ocorrências de um texto coerente, capaz de levar o leitor a adquirir conhecimentos ou a cooperar com os objetivos do produtor. A aceitabilidade depende da autenticidade, qualidade, veracidade. Como assim, né? Se eu produzo um texto aí que ele não é autêntico, que é um texto que não é de qualidade, que é um texto que não vai trazer, vocês não vão acreditar no que eu estou falando, ele não vai ser aceitável, né? Se eu chego aqui para dar aula para vocês e eu não sei sobre o que eu estou falando, eu sei que não vai ser bacana, né? Vocês não vão aceitar aí o que eu estou passando para vocês. Então, a intencionalidade, né, depende de mim, estou produzindo. A aceitabilidade, em certa partida, depende de nós dois aqui. De mim, que estou pensando em vocês, e de vocês para receberem o que eu estou passando. Tá bom? Bom, e quando a gente produz um texto, a gente precisa pensar nisso. Quando vocês estiverem, quando a gente parte para a produção de texto mesmo, que vai ser já na semana que vem, vocês, não é que vocês vão estar pensando em mim para poder fazer o texto, mas vocês vão estar pensando para que é esse texto, né? Qual é a intenção aí desse texto, tá bom? Bom, e aí agora o que é mais forte aí, que é a informatividade, tá bom? Chamamos informatividade as informações veiculadas através dos textos escritos ou visuais, como anúncios, artes plásticas, artigos, dentre outros tipos de texto. Fator pragmático aí. Então, a informatividade é o que está vindo ali, é o que está sendo passado, tá? O fator pragmático, a quantidade de informação suficientes para que seja compreendido com o sentido que o redator pretende. Então, se eu venho aqui dar uma aula para vocês e parto a informação no meio, gente, esse texto, essa aula, ela não está... Só um minuto. É um texto que ele não tem a informação suficiente, né? É igual quando a gente vai fazer um texto e a gente precisa de início, meio e fim, né? A gente precisa seguir isso aí, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se um desses não está ali, esse texto está faltando informatividade, né? Então, não é possível nem desejável que o texto explicite todas as informações necessárias. É preciso que deixe inequívocos os dados para o receptor compreender a mensagem. Isso que eu estou falando aqui é que existe a parte da compreensão e interpretação que é de vocês, que é, né, do meu leitor, tá? E do leitor de vocês também, quando vocês estiverem produzindo. O nível de informação ideal é o mediano, no qual se alternam ocorrências de processamento imediato, que falem do conhecido, mas que trazem informação. Discurso menos previsível, mais informativo, recepção mais trabalhosa, mais envolvente.
Discurso mais previsível, menos informativo, tendência à rejeição. Então, quando eu tenho aí, né, um discurso que é mais informativo, a receptividade aí é mais fácil, tá? Mas, quando a gente tem um discurso aí menos informativo, a tendência é a rejeição. Nossa, hoje está difícil aqui no bairro. Vamos esperar o carro passar da propaganda. Bom, o grau de informatividade de um texto é medido de acordo com o conhecimento de mundo das pessoas a que ele se destina. Ou seja, dizemos que um texto possui um alto grau de informatividade quando a compreensão mais ampla desse texto depender do repertório cultural do leitor. Olha só, essa é uma aula, esse é um texto aqui produzido para vocês, que ele eu imagino qual é o conhecimento de mundo de vocês, né? Então, eu estou aqui falando de coesão, de coerência, de produção de texto e tudo mais. Vocês, todo mundo aqui tem noção, porque está todo mundo aqui no ensino superior. Então, todo mundo aqui passou pelo Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? Todo mundo aqui passou por esse caminho aí. Isso quer dizer, gente, que vocês têm um conhecimento de mundo necessário para que entenda isso aqui. Né? Eu não poderia trabalhar isso com um grupo de pessoas que não tem esse conhecimento de mundo. Eu teria que trabalhar tudo que vem antes para poder trabalhar isso aqui com vocês. E aí, por isso que, por exemplo, a nossa primeira aula foi sobre elementos da comunicação, emissor, receptor, código, canal. Deixa eu ver se vocês estão aí, que às vezes eu estou falando aqui, né? Estão aí. Para quem não sabe, porque no TPG eu estava falando igual pobre no sol e não estava conectada à internet. Então, voltando. Por isso que a nossa primeira aula foi sobre isso. Foi sobre elementos da comunicação, foi sobre intenção comunicativa, porque a gente vai trabalhar isso aqui depois, tá? Bom, um texto é mais informativo quanto menor for sua previsibilidade e vice-versa. Para que haja sucesso na interação verbal, é preciso que a informatividade do texto seja adequada ao interlocutor. Então, eu estou aqui adequando ao que acho que vocês entendem, né? Da mesma forma que vocês, quando estiverem produzindo qualquer texto, precisam pensar. E a gente pensa nisso naturalmente, tá, gente? Isso aqui é uma coisa natural quando a gente está produzindo um texto. Mas, às vezes, a gente precisa pensar mais focado também, tá? Vocês vão produzir textos que a gente chama de redação acadêmica, né? Até então, vocês produziam textos que, sim, também eram acadêmicos, né? Eram voltados para esse mundo, mas não tinha tanta regrinha. Agora, por exemplo, vocês vão produzir uma resenha, né? Resenha de um texto, resenha de alguma coisa, resenha de um filme. Ele precisa, né, estar adequado ao interlocutor, que no caso, neste caso aqui serei eu, e também para outros professores que vocês vão produzir, mas adequado, que é o papel que vocês estão desempenhando agora, que é de estudantes de graduação. Tá bom? Não precisa ficar preocupado com isso, nem ficar assustado, não. Mas é que a gente está aqui para aprender isso mesmo. Que agora o texto de vocês precisa estar voltado para isso. Tá bom? Uma grande parcela dos textos de circulação nacional veiculados pela mídia possuem um grau médio de informatividade. Dessa maneira, eles conseguem prender a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, acrescentar-lhe novas informações. Assim, textos contendo relatos de experiência em química orgânica, por exemplo, apresentará um alto grau de informatividade quando direcionado a todos os públicos, pois, na verdade, ele interessa apenas a um público restrito, aqueles que dominam os conceitos desta área científica. Então, ele precisa ter informação se for para um público inteiro, né? Bom, no entanto, se a informatividade do texto for muito baixa, o leitor pode desinteressar-se por ele
pelo fato de não apresentar nada de novo ou importante. Este tem sido um dos grandes problemas das redações de vestibulares. É necessário que essas produções apresentem um grau médio de informatividade, para que o texto não corra o risco de cair na obscuridade ou relatar o óbvio. Olha só, o que tem acontecido com as redações, né, de vestibular aí na redação do Enem? Uma fórmula, né? Vocês devem ter, inclusive, trabalhado aí com essa fórmula. Hoje em dia, os cursinhos, os professores de redação, e eu me incluo nessa lista, porque, infelizmente, a gente tem trabalhado com isso, né, com fórmulas, nós trabalhamos aí com o que deve ser feito na redação do Enem. Então, e isso, gente, foi moldado pelo próprio MEC, né, pelo que se tornou a redação do Enem. Nós temos lá 5 competências, né, para o Enem. E aí, dentro dessas 5 competências, nós temos que trabalhar aquilo ali. E aí, gente, virou uma forma mesmo de fazer o texto. O seu texto tem que ter isso, isso e isso, você tem que trabalhar tantos conectivos, você tem que trabalhar no primeiro parágrafo isso, isso e isso, no segundo isso, no terceiro isso, 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 e no quarto a sua conclusão, que tem que ser feita dessa forma. E isso virou uma forma, né? E aí, o que acontece? Porque as pessoas estão trabalhando com uma fórmula, com uma forma exata de escrever o texto, todos os textos estão do mesmo jeito, né? E estão aí relatando o óbvio. Então, quando que uma pessoa tira 1000 numa redação de Enem? Quando ela consegue fugir um pouquinho desse óbvio, né? Ela está dentro da fórmula, mas ao mesmo tempo ela consegue trazer uma informação, né? Um nível de informatividade aí diferenciado, tá? Que é difícil, né? Porque a gente já está tão acostumado com fazer sempre do mesmo jeito, né? Bom, um exemplo de informação óbvia é o que comumente chamamos de senso comum. São argumentos aceitos universalmente, sem necessidade de comprovação. E isso, gente, é o caminho mais fácil, né? Por exemplo, o homem depende do ambiente para viver. É claro, é evidente, é óbvio isso, né? Ou ainda, a mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. É evidente isso, né? Um argumento, uma coisa que é aceitável? É aceitável, mas que é óbvio. Isso aqui não está mudando nada. É uma informação que todo mundo já tem, todo mundo sabe disso aqui. Você pode usar no seu texto? Pode, se você não tiver mais nada para falar, você pode utilizar, né? Informações como essas já foram comprovadas historicamente, não precisam de justificativa, né? Por apresentarem um grau de informatividade muito baixo, tem um valor persuasivo menor. É como se, sabe quando você chovendo molhado, todo mundo sabe disso aqui, né? É do senso comum. Então, essa informatividade é alta ou é baixa? É baixa, porque todo mundo já sabe. Você vai usar no seu texto? Pode usar, né? Tem uma personagem aí no Instagram agora, gente, depois vocês procurem aí, a atriz chama Ilana Kaplan, que ela fala sobre a pandemia, né? Então, ela fala sobre o que você pode... É uma personagem, tá? É humorística, mas ela fala assim, o que você pode e o que você não pode postar, o que você deve ou não deve. Aí as perguntas são assim, né? Posso postar eu dando caviar pro meu gato, né? Aí ela fala assim, quer postar? Posta. É de bom tom? Não. Com tantas pessoas passando fome, né? Com o aumento da fome no Brasil, com pessoas com dificuldade alimentar aí, você acha que é legal postar isso? Você quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Então, aqui nesse texto a gente vai trabalhar com isso. Quer escrever? Escreve. É legal? Não. É de bom tom? Não. Né? Isso é interessante para o seu texto? Não, não está trazendo nenhuma informação diferenciada para o seu texto, tá? Bom,
Assim, para que se construa um texto dissertativo que contenha informações relevantes ao leitor, é preciso pesquisar e confrontar diversas fontes sobre a mesma temática, a fim de que o texto apresente argumentos suficientes para levar o leitor a compreender seu raciocínio lógico. E não só isso, né, gente? Para que ele aceite, para que ele tenha interesse aí em ler o seu texto, tá bom? Em estar ali concentrado no seu texto. Agora temos, então, vimos, né? Intencionalidade, aceitabilidade, informatividade. Agora vamos ver situacionalidade. E o que é isso, gente? Diz respeito à adequação do texto à situação sociocomunicativa, é o que eu estava falando lá, sobre clareza e adequação, né? Esse fator de textualidade está ligado às expectativas, às crenças e aos objetivos dos agentes envolvidos no processo de interlocução. Quem são os agentes envolvidos? Emissor, receptor, né? Então, diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância, importância da informação do texto quanto ao contexto em que ocorre. É a adequação do texto à situação sociocomunicativa. Então, como eu falei, o texto ele precisa ser relevante, ele precisa ser pertinente àquela situação. Se eu estou escrevendo uma carta de reclamação, eu não vou terminar o texto com abraços e beijos, né? Eu vou terminar com atenciosamente. Ok? O contexto pode realmente definir o sentido do discurso e normalmente orienta tanto a produção quanto a recepção. Então, o contexto, eu falei com vocês aqui da aula, né? O contexto da nossa aula é diferente do contexto da minha aula de amanhã, né? Que é da minha aula lá com o ensino médio, tá bom? Então, é isso. Então, ó, situacionalidade está ali, é pensar na situação, pensar no contexto. Por fim, gente, a intertextualidade que a gente já viu na semana passada, né? Que eu gosto de trabalhar ela separadamente. Por quê? Porque a intertextualidade, ela não é obrigatória, não é obrigatório que se tenha intertextualidade no texto, tá? As outras coisas, sim, você deve sempre pensar para quem é que você está escrevendo, qual é o seu objetivo, se você está contextualizando corretamente, qual é o nível de informação que eu estou trazendo. A intertextualidade não é obrigatória e ela acontece muitas vezes sem a nossa intenção, acontece, tá? Então, diz respeito aos fatores que fazem tanto a produção quanto a recepção de um texto, dependentes do conhecimento que os agentes envolvidos no processo sociocomunicativo têm de outros textos. Quando a nossa intertextualidade aqui é intencional. Então, eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da coisa do Instagram. Todo mundo aqui sabe, né, o que é Instagram, né? Então, eu trouxe aqui uma média intertextualidade quando eu falo de um outro aplicativo aqui com vocês dentro da nossa aula, né? Bom, o fator pragmático aí concerne aos fatores que fazem a utilização de um texto dependente de outro ou outros textos, né? Como eu falei, intertextualidade é um texto dentro de outro texto. Para nossa aula, eu trago outros textos, que é o quê? Os nossos exemplos, tá? Trouxe para vocês aqui as músicas, né? Para trabalhar exemplos aí com vocês. Inúmeros textos só fazem sentido quando entendidos em relação a outros textos que funcionam como contexto, pois um discurso constrói-se através de um já dito em relação a outros textos que funcionam como seu contexto. Lá na atividade que eu coloquei para vocês, gente, de intertextualidade, vocês vão perceber, né, lá, eu coloquei uma tirinha, que é necessário que se tenha, né, noção de outro texto para poder entender aquele ali que eu coloquei, tá bom? Então, isso que é a intertextualidade. A gente já trabalhou muito isso na última aula. Quem não viu, veja lá a aula que está gravada. Aí, gente, eu trouxe aqui também
esses fatores aqui até a intertextualidade são fatores intrínsecos primordiais, tá bom? Agora, desculpa. Agora, eu trouxe aqui outras coisas, né? Outros fatores que são importantes aí para o nosso texto, tá? Então, ó, primeiro, a focalização. A focalização é a maneira como cada leitor vê um texto. Então, um médico, um advogado, um engenheiro lendo um romance. Cada um vai ter uma visão ali, né? Por quê? Porque nós temos visões de mundo e percepções diferenciadas, tá? Então, inclusive, gente, não só aqui eu coloquei profissões, mas não só isso, até a idade muda, né? A nossa focalização. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe, né? Da história, do livro do Pequeno Príncipe. Tem até tatuado aqui o Pequeno Príncipe. Gosto muito. E é um livro que é um livro que quando ele é lido em faixas etárias diferenciadas, ele tem significados diferenciados, né? Eu li a primeira vez, acho que eu tinha uns 11 anos. E, para mim, foi uma historinha, né? Acho que eram uns 11. Minha mãe me deu o livro e eu li como uma historinha, né? Depois, eu li o livro de novo quando eu já era adolescente. Não lembro quanto tempo, mas eu li de novo na adolescência. E eu já percebi o quê? Mensagens, né? Naquele livro. Uma parte bem filosófica, né? Tem, né, conceitos bem filosóficos ali. Eu li, inclusive, quando estava no ensino médio, no IFMG. Então, já percebi outra coisa. Tem a parte da historinha, sim, mas o que está por trás da historinha? E aí, ano passado, eu li de novo, quando a gente estava no meio, assim, no auge, né, da pandemia, quando a gente viu que não ia voltar tão cedo mesmo, aí eu li de novo o livro. E aí, assim, né, a gente fica mexido com essas coisas, então, eu já tive outra leitura, né, do livro. Eu já pensei em outras coisas, já tive outras ideias sobre o livro. Então, olha só, a idade modifica a maneira como a gente lê aquele texto, né? Se vocês pegarem aí um livro que vocês leram quando eram crianças ou quando eram adolescentes e lerem de novo, vocês vão ter outra percepção, tá? Não só livros, um filme, por exemplo, né? Que você vê aí antes, quando é criança, você vê de novo, você tem outra percepção, né? Há pouco tempo mesmo eu vi um filme, agora eu não tô lembrando o que é, e eu lembro que eu vi uma cena e falei assim, nossa, gente, que coisa sexual, fiquei pensando, né? E claro, quando você é criança, você não percebe isso, né? Nossa, o bairro hoje tá difícil, assim, esses carros passando aqui. Mas por quê? A minha percepção, a minha maneira de ver aquele filme, aquele texto, completamente diferente, tá? As inferências. O que é inferência? Ideia não exposta, mas subentendida, tá? Você tem as referências, que são aquelas que estão ali expostas, estão explícitas, e as inferências, aliás, as referências dependem do produtor, as inferências dependem do leitor, né? Ele faz aí essas inferências, né? Tenta alcançar uma interpretação do que está lendo, do que está ouvindo, estabelecendo uma relação que não é explícita. Então, as inferências, gente, elas são captadas aí pelo leitor e elas dependem do conhecimento de mundo desse leitor também, né? Quando você está ali lendo um texto, fala, nossa, lembrei daquilo, ou pensei em uma outra coisa. Então, essas são as inferências, tá? Conhecimento de mundo, como eu falei aqui, né? O texto fala sobre o quê? Né? E aí, o conhecimento de mundo, gente, ele é desenvolvido, né, na nossa caminhada e na nossa trajetória, tá?
E o conhecimento de mundo depende aí de cada leitor. Conhecimento partilhado é necessário para a compreensão do texto. Emissor e receptor devem ter um conhecimento de mundo com certo grau de similaridade. Então, como eu falei, se o meu conhecimento de mundo é e eu utilizo ele para escrever o texto, para poder falar com vocês, e vocês não têm esse conhecimento de mundo, vai ter um déficit de comunicação aqui, né? Eu acredito que todo mundo aqui, por exemplo, saiba o que é o Instagram, né? E aí eu falei com vocês aqui, então vocês sabem sobre o que eu tô falando. Hoje em dia, meu pai sabe o que é Instagram, né? Mas até pouco tempo ele não sabia. É um homem que mora na roça, e ele tem celular. Quando ele vem a Mariana, ele utiliza a internet, utiliza o celular e tal, mas ele não tem um conhecimento em relação à rede social, tudo mais, que a gente tem, porque a gente utiliza o tempo todo, né? Ele sabe, por exemplo, ele sabe lá no YouTube mexer e buscar as coisas que ele quer e tal. E ele saberia mexer no Instagram se ele quisesse, mas é uma coisa que tem pavor. Então, assim, o conhecimento de mundo ele tem, mas é mais limitado, né? Da mesma forma que eu não tenho conhecimento nenhum sobre vaca, né? Ele sabe lá e, por exemplo, eu não entendo as coisas. Eu, inclusive, estava lá na roça e aí ele me mostrou o galinheiro que ele tinha feito e agora eu não lembro o que é, ele me mostrou um negócio e falei, nossa, para que é isso, né? Tipo, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Então, para a gente poder escrever um texto, para a gente produzir um texto, a gente precisa pensar na similaridade aí de conhecimento de mundo, tá? Bom, são exemplos bobos que eu tô dando aqui, mas para vocês perceberem o que é necessário para a gente fazer o nosso texto, tá? Conhecimento linguístico. Eu falei com vocês aí. O conhecimento linguístico, ele é necessário, porque às vezes a gente escuta uma pessoa falando e não entende nada do que ela está falando, né? Falava-se muito disso sobre o Temer, né? Sobre o ex-presidente Temer, que ele utilizava uma linguagem tão rebuscada que às vezes a gente não entendia nada do que ele estava falando, né? Então, é o conhecimento da gramática em si e sua aplicação dentro do texto para que possa ser estabelecida a coerência. Sim, né? A gente, para poder escrever e para poder entender também, tá bom? A contextualização são informações sobre localização, data e autor. Isso aqui não é, como eu falei com vocês, tudo isso aqui não é, assim, intrínseco, né? Não é aquela coisa que é estritamente necessária, tá bom? Bom, então, gente, foi isso. Peraí. O que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era esses fatores de textualidade, tá? Que, consequentemente, vão trazer aí clareza e adequação para o nosso texto, tá bom? Dúvidas? Nós trabalhamos aqui coesão, coerência, aceitabilidade, intencionalidade, informatividade, institucionalidade e trouxemos de novo intertextualidade. Dúvidas em relação ao que foi trabalhado aqui? Não? Vocês estão aí? Estão vivos? Não, tá tudo bem tranquilo. Tá tranquilo? Gente, eu vou ler o nome de vocês aqui, só para a gente poder, né? Para eu poder fazer a chamadinha depois. André Vitor. Se tiver alguém com um nome diferente aqui, fala, tá? Poliana Brandão, Marcela Costa, Gabriel Leão, Vanderly. Não dá para ler seu nome todo, Vanderly, mas é Vanderly Marcel, alguma coisa. Samuel Diamante, Bruno Esterec, Luiz Gustavo, João Acaque, Paula Silva, Letícia Morelli, Eric Santos, Valesca Cristina, Vitória Souza, Rafaela Silva, Samuel Nakashi
Bidiarley Mendes, Esther Gonçalves, Camille Ramos, Stephanie Ligiane, Tatiane Daniela, Emily Vitória e Jane Braga. Tem alguém que eu não falei o nome? Tem alguém aí que eu não cheguei, não falei? Acho que não, né? Quem é do... Tem alguém aqui que é do TPG? Que não é da administração? Paula Silva igual Ana Paula Carvalho. Tá bom. Tá joia. Tem alguém aí que não é da administração? Todos aqui são da administração. Certinho. Então tá. Nenhuma dúvida, gente? Tudo tranquilo, então? A atividade dessa semana, pelo visto, todos da administração. Porque, né, como eu deixo as outras turmas, né, a outra turma assistir no horário de vocês, e a turma de vocês também assistir no horário deles. Ai, que bom, Poliana. Então, a atividade avaliativa, gente, dessa semana eu coloco na quinta, tá? Então, quem não fez ainda a da semana passada, eu vou deixar até domingo aberto, tá? Tô vendo que tem 23 pessoas só aqui, né? São mais alunos. Mas tem um pessoal que já tinha me perguntado, já tinha me pedido para poder assistir a aula à noite, na quinta. Então, vou colocar, né, a atividade avaliativa dessa semana na quinta. Eu normalmente coloco depois da aula do TPG. E aí vocês vão ter até outra quinta. E a dessa última quinta eu vou deixar até domingo, tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Se vocês não têm dúvida, vou terminar aqui essa aula. Eu também disponibilizo só na quinta, né? Para não dar spoiler para o pessoal do TPG, para eles, né, assistirem minha aula. Então, é isso. Hoje foi mais curtinha mesmo, tá bom? Certinho? Ok. Então, tá bom. Então, vou parar aqui nossa gravação. Um abraço para vocês. Abraço para você, professora. E boa semana.